Olá, namastê. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula neste canal. Esta aula é a segunda aula de uma série de aulas que eu estou fazendo com o tema Despertar Emocional. Essa coletânea de aulas que eu estou preparando tem o intuito de despertar a percepção emocional que muitas vezes na nossa vida passa batido. Então, despertar a percepção emocional, entender as nossas emoções, percebê-las, entender e transformar o nosso estado emocional. Então, tem a ver aí como a gente lida com as nossas emoções, né? Como a gente vive com essas emoções e como a gente as percebe. Então, a gente trabalhou na aula passada perceber o fluxo emocional com uma meditação, uma imaginação, né? Usando a metáfora do rio. Para quem não assistiu, eu vou deixar essa aula no final, um cardzinho no final dessa aula para vocês assistirem. E aquela primeira aula tinha a ver com perceber as emoções. E depois que a gente percebe as nossas emoções, a gente aprende a perceber as nossas emoções, a gente também precisa de um lugar de estabilidade perante a essas emoções. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho na aula de hoje. Se as suas emoções vivem te arrastando, você vive agindo diante dessas emoções, essa aula é para você, certo? A gente aprender a criar um espaço também interno de estabilidade, além da gente aprender a perceber e deixar fluir as nossas emoções. Então vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula como sempre, chegando aqui na aula. Então sente-se confortavelmente aí, né, com as pernas cruzadas. Se doer muito as suas pernas com as pernas cruzadas, você também pode estender as pernas à frente. Pode encostar as costas numa parede, nesse primeiro momento que a gente fica um pouquinho nessa postura. Sukhasana é considerado uma postura fácil no yoga, mas não é nada fácil, né? Muitas vezes a costa começa a doer, os pés, cada pessoa pega em um lugarzinho. Mas é um treino também a gente ficar nessa postura sentada, voltar às nossas origens, às nossas raízes, né? Que antes da gente ter cadeiras, assentos confortáveis, a forma que a gente tinha para se sentar era essa. Então, a gente se afastou um pouquinho disso, mas quando a gente se senta assim, é poderoso instintivamente no nosso inconsciente, tá? Mas procure sentar-se de forma confortável aí, que você consiga se entregar para este momento, sem dores e sem grandes desconfortos. Solte todo o ar. Nesse primeiro momento, você pode soltar o ar, né, pela boca para dar uma expressão mais vigorosa para fora, como um alívio, né? Depois você procura soltar o ar pelas narinas. E a partir de agora, respirar somente pelas narinas, tanto para inspirar, puxar o ar, como para exalar, para colocar o ar para fora. Como sempre, neste primeiro momento, ao fechar os olhos, sinta o seu corpo, sinta os seus pés, as suas pernas, os seus quadris, lombar, costas. Procure deixar as costas estável, não deixe a postura arredondada, largada. Procure ficar numa postura de forma altiva, sem rigidez também. Perceba lá o seu abdômen. Relaxe o abdômen neste momento. Não tenha necessidade de ficar com o abdômen preso. Relaxe os ombros.
Relaxe os ombros, os braços, as mãos, de forma que a sua postura ainda fique altiva, fique estável, uma postura mais ereta. O peito aberto, cabeça estável sobre o pescoço. Leve a atenção para a sua respiração. Por 3 ciclos respiratórios, respire apenas de forma natural, observando o fluxo da sua respiração, o ar que entra, o ar que sai. Perceba como está o estado respiratório. E agora, de forma voluntária, de forma consciente, tente aprofundar, alongar, prolongar um pouco mais a sua respiração. Inspire de forma mais prolongada, suave também, expandindo as costelas, de forma que as costelas sejam expandidas para fora, lateralmente, por todos os lados. E exalando de forma suave, prolongada e profunda. Se a sua mente estiver muito para fora, a sua respiração pode se encontrar um pouco mais agitada e um pouco mais resistente a ser disciplinada. Mas está tudo bem, tenha paciência, relaxe neste momento. E aos pouquinhos, vá colocando uma intenção de aprofundar e prolongar a sua respiração, de forma bem suave e gentil com você. Vamos iniciar a aula, como sempre, entonando 3 vezes o mantra Om. Junte as 2 mãos frente ao peito, num gesto de agradecimento, num gesto de saudação, de reconhecimento dessa vida. Faça uma inspiração. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Deixe as 2 mãos tombarem, relaxarem sobre os joelhos. Mantenha o seu peito aberto e tombe a cabeça para baixo, aproximando o queixo aqui desse espaço entre a clavícula, com uma intenção de aproximar o queixo, mas sem rigidez no pescoço, nos ombros. Tente manter o seu peito aberto. Respire pelas narinas, de forma tranquila. Lentamente, erga a cabeça. Lentamente, abre os seus olhos. Oriente-se deste momento, do espaço que você se encontra,
peso do seu corpo sobre o solo. Muito bem. Então, encontre aí um espaço para que você possa praticar. Será uma prática curta. A intenção dessas aulas aqui é que sejam aulas rápidas, mas sempre eficientes aí com nosso objetivo, ao nosso propósito, certo? Hoje a gente vai começar com um movimento dinâmico para trazer um aquecimento, a gente despertar aí o nosso fogo e a nossa estabilidade diante de um desafio, diante de um movimento. Começa a gerar aí uma estabilidade e um equilíbrio. Então, fique em 4 apoios, joelho abaixo do quadril, os punhos mais ou menos abaixo dos ombros. Procure não deixar os ombros assim frouxos. Ó, suba na postura. Ó, alinhe os ombros. Afaste os ombros das orelhas, não deixe os ombros lá perto das orelhas. Afasta conscientemente os ombros das orelhas. Abra os dedos das mãos, afaste os dedos. Deixe a palma da mão bem aberta. Coloque essa consciência na palma da sua mão. A intenção das nossas aulas é isso mesmo, é uma aula mais pausada, com bastante observação, com bastante percepção. Isso vai despertando a nossa consciência corporal, no físico, mas isso também, lá num lugar mais sutil da nossa mente, vai abrindo caminhos, abrindo sinapses, limpando emoções que precisam sair, limpando tendências da nossa mente. Então, fique aqui um pouquinho. E agora, mantenha as 2 mãos no chão. O joelho direito permanece no chão. A gente vai elevar a perna esquerda do solo, estendendo a perna esquerda lá para trás. Tente manter os seus dedos apontados para baixo, sem virar o pé para um lado nem para o outro, sem girar o quadril para fora. Mantenha o joelho direcionado para o chão, né, em posição paralela ao chão. Lembra de sempre prestar atenção nos punhos, nos ombros, ó, suba na postura, crie estabilidade, crie raízes aqui. Respire pelas narinas, faça um ciclo de respiração de forma profunda, ampla. Lentamente, flexione o joelho, leve ao chão novamente. Se precisar em algum momento dar uma descansada, tá bom? E vamos lá, o outro lado. Atenção nas palmas das mãos, abertas, os dedos afastados. Coloca consciência nos seus dedos. Procure girar os cotovelos, ao invés de deixar os cotovelos assim para fora, gire os cotovelos, ó, em direção às coxas. Afastando os ombros das orelhas. Eleve lentamente perna direita do solo, estendendo o joelho. Atenção nos punhos, nos cotovelos, nos ombros. Procure não deixar a perna, o quadril rodar para fora, assim, ó. Mantenha a coxa paralela, né, em direção ao solo. Os dedos apontados para baixo. Feche os olhos, respire de forma ampla, profunda. Enraize-se aqui, imagine saindo raízes de você. Diante de um desafio, você cria estabilidade e presença. Lentamente flexione o joelho, trazendo novamente ao solo. Muito bem. Agora aqui, de 4 apoios,
Vai empurrando o chão com as mãos, ó, empurrando o seu quadril lá para trás, querendo se sentar sobre os pés. E aqui, junte os dois joelhos. Junte os dois joelhos, o dedão dos pés. Agora, ande com as mãos para frente. Procure permanecer com o bumbum encostado lá nos calcanhares. Estenda a coluna. Estenda a coluna, não deixe a coluna assim arredondada. Procure abrir o peito em direção ao solo. Dessa forma, as vértebras da coluna são direcionadas para dentro. Olhe lá para frente, procure manter os braços bem estendidos, palma das mãos bem estendidas, dedos estendidos. Lembra de não deixar próximo das orelhas, assim, os ombros. Gire os cotovelos em direção ao solo, não deixe para fora, para colocar essa intenção de afastar os ombros das orelhas. Sinta o contato aqui do seu abdômen sobre as suas coxas. Relaxe. Respire pelas narinas, uma respiração ampla, profunda. Perceba a temperatura do seu corpo. E aqui, agora vá aproximando a testa do solo. Eu não vou ficar com a minha testa no solo, porque senão eu vou abafar aqui o som para vocês. Mas daqui, dessa postura, agora aproxime a testa do solo. E com a testa no solo, ouça o fluxo da sua respiração. Lembra do rio da aula passada? O fluxo do rio, natural, orgânico. Assim também é a sua respiração. E assim como a gente comparou aqueles galhos e folhas que passam pelo rio com as nossas emoções, e a gente somente observou esse fluxo passando, aqui a gente continua observando de fora esse fluxo, ao mesmo tempo que a gente cria um acolhimento e cria uma estabilidade em contato com a terra. Essa postura traz esse acolhimento e, ao mesmo tempo, traz uma estabilidade aqui, entregues para a terra. Relaxe os braços. Relaxe bem o corpo agora, mesmo que o seu bumbum suba um pouquinho. Respire de forma ampla, profunda, tranquila. Lentamente, erga a sua cabeça, erga o seu tronco, vá andando com as mãos em direção aos joelhos, erguendo o seu tronco. Muito bem. Agora, a gente vai se deitar no chão. E aqui, eu esqueci de falar, mas nossas aulas sempre pode ter um suportinho, tá? Por perto, 2 cobertores, assim, como esses, tá? Ou bloquinhos, almofadas altas. A gente vai usar um suporte nessa postura. Então, se você ainda não pegou, vai lá pegar. Vai lá que eu espero.
de forma mais ou menos dessa altura aqui, como 2 cobertores ou uma almofada, que seja estável também, que não afunde totalmente. Ó, o cobertor é estável, certo? E aqui a gente vai se deitar, essa postura se chama Supta Baddha Konasana. A gente vai deitar colocando o cobertor mais ou menos nessa região do meio das costas, aqui no início das nossas escápulas. Desce, abrindo o peito. Aqui a gente vai flexionar os 2 joelhos e encostar as 2 solas dos pés uma na outra. Aproxima os calcanhares um pouco mais da virilha. Estenda os braços ao longo do corpo. Se a sua cabeça ficar muito tombada, você sentir um desconforto, você pode abaixar aqui a altura do cobertor. Ou, se tiver uma almofadinha próxima assim, coloca também aqui atrás da cabeça. Essa é uma postura muito restaurativa. A gente coloca a intenção nessa postura aqui de abrir o peito. Então, esse suporte sustenta a abertura do nosso peito, enquanto a gente consegue relaxar na postura. As 2 solas dos pés juntas. E agora faça uma pressão de um pé no outro, enquanto coloca a intenção de afastar os 2 joelhos para fora. E pare um pouquinho aqui, colocando essa intenção, essa pressão. Aperte uma sola do pé na outra. E queira afastar os joelhos, abrindo a virilha. Deixe a sua respiração fluida, sem prender, sempre pelas narinas. Relaxe as pernas. E novamente, faça uma pressão. Sola do pé na outra sola do pé, afastando os joelhos, abrindo os joelhos para fora. Querendo colocar uma intenção também de aproximar os joelhos do chão. Respira de forma ampla, profunda. Segure nessa pressão, respirando de forma ampla e profunda. Relaxe a virilha, a pressão das solas dos pés. Faça um ciclo de respiração nessa pausa desse relaxamento. E mais uma vez, pressione as 2 solas dos pés, uma contra a outra, enquanto você quer afastar um joelho um do outro e aproximar os joelhos do chão. Mesmo que seja um gesto pequenininho, mas pressiona lá a sola dos pés. Sinta essa abertura na pelve, no quadril, nas virilhas. Coloque essa intenção. Respirando de forma ampla, profunda, pelo nariz. Relaxe a pressão. Relaxe bem a virilha. Relaxe os braços. Se entregue para o relaxamento que essa postura traz. O suporte nas costas sustenta o peito aberto. O peito aberto tem essa simbologia
de abrir o nosso coração. Então, como nós estamos falando de emoção, a gente precisa abrir o coração para as emoções, para que elas fluam em nós, porque elas são naturais como o rio. Então, a gente precisa ter este peito aberto para se sentir vulneráveis, porque a gente julga e critica as nossas emoções, porque temos uma resistência instintiva em nós de nos sentirmos vulneráveis. Então, essa postura trabalha um pouquinho nisso, nessa abertura do peito. E somos seres humanos, faz parte nós estarmos vulneráveis. Então, a gente deixa fluir as nossas emoções e as percebe passando. Mas também, diante delas, a gente precisa ter um lugar firme na nossa mente, ter um lugar de estabilidade, para que a gente consiga observá-las, deixá-las fluírem, mas sem agir de forma automática, quando elas passarem por nós, seja nas emoções consideradas boas, ou seja nas emoções consideradas ruins. Aqui no yoga, a gente trabalha para que a nossa mente seja equânime. Então, que a gente tenha um equilíbrio diante das polaridades. Quente, frio, tristeza, alegria. Tudo na nossa vida. A gente treine este espaço de estabilidade e de equilíbrio na nossa mente. Então, aqui de peito aberto, mas também no chão, criando raízes, sentindo o corpo estável. Muito bem. Se você tiver com a almofadinha atrás da cabeça, tire a almofadinha de trás da cabeça, de forma bem gentil também, dê uma viradinha no corpo, tire o cobertor das costas e deite-se novamente com as costas no chão, as pernas estendidas. Fique durante alguns segundinhos aqui, trazendo uma compensação na postura. Deixe o seu corpo relaxado. Procure perceber que neste momento há uma grande possibilidade da sua mente também estar calma, relaxada, diferente do início da prática. Lentamente, flexione os joelhos, se prepare para levantar, vire o corpo lateralmente, apoie as mãos no solo. Muito bem. Então, sente-se aí sobre o seu suporte. Eu, pelo menos, me sinto mais confortável sentada sobre os cobertores, com o quadril mais elevado. A gente vai finalizar a nossa prática com pranayama, que se chama Nadi Shodhana. Se na aula passada a gente fez o Chandrapedhana, que era a respiração pela narina esquerda da lua, com aquele intuito de colocar, de abrir o inconsciente, colocar, despertar algumas emoções. É muito parecido, só que a gente vai executar com as duas narinas. Então,
narina esquerda e narina direita. Este pranayama tem o intuito aí de equilibrar, né, a polaridade, os polos. Então, né, narina esquerda é ida e narina esquerda é ida e narina direita é pingala. Então, energia da lua, energia do sol, feminino e masculino. Então, são os polos, né, que fazem parte aí da nossa mente, da nossa vida. Então, a gente vai equilibrar essa polaridade, equilibrar a nossa respiração. Então, da mesma forma, você pode fazer um mudrazinho aqui, indicador no dedão, né? Fecha a narina direita, fecha a narina esquerda, ou você pode fazer com o dedão, fechando as duas narinas, aí alternadas. Exale todo o ar. A gente começa sempre fechando a narina direita, fecha a narina direita e inspire somente pela narina esquerda. De forma tranquila, tente não encher o pulmão de uma vez. Então, de forma tranquila, puxa o ar pela narina esquerda. Quando chegar lá em cima, encheu, a gente vai exalar pela narina direita. Então, fecha a narina esquerda e exala o ar pela narina direita. Agora, para inspirar, inspire pela narina direita. Quando encheu, troque o fecho da narina e exale pela narina esquerda. Esse é o ritmo. É como um A. A gente inspira, narina esquerda, exala, narina direita. Aí a gente vai inspirar pela mesma narina que exalou. Então, inspira pela direita, exala pela esquerda. Continua aqui, inspira pela esquerda, exala pela direita. Certo? E para fechar o ciclo, a gente sempre finaliza pela narina que a gente começou inspirando. Então, a gente exala pela narina esquerda ao final da prática. Vamos lá? Para quem não iniciou, inicie, ou quem já iniciou, continue. Inspira, narina esquerda, exala, narina direita. Inspira, narina direita, exala, narina esquerda. Inspira, narina esquerda, exala, narina direita. Inspira, narina direita, exala, narina esquerda. Continue praticando. Feche os seus olhos para uma maior introspecção, maior foco. Aqui a gente organiza a nossa respiração, equilibra a nossa respiração. Quando a nossa respiração está harmoniosa, a nossa mente também encontra um lugar de equilíbrio, um lugar que nos sustenta, mesmo em tempos difíceis, em tempos turbulentos. Então, respirando, imagine que respirando assim, de forma alternada, em Nadishodana, você está equilibrando seus polos, feminino e masculino, a energia do sol, a energia da lua. Você está encontrando um lugar de estabilidade dentro do seu ser, um lugar de enraizamento e equilíbrio dentro do seu ser, da sua mente, perante ao fluxo que passa por você de emoções, de pensamentos, além de você reconhecê-los e deixá-los fluir, você tem uma atitude interna
de observação e estabilidade perante essas emoções e esses pensamentos. Finalize o pranayama exalando pela narina esquerda. Quando fechar os ciclos, respire de forma suave, com as duas narinas. Procure perceber a sua respiração, seu estado mental, seu estado físico. E te convido a levar esta prática além. Então, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, além do exercício praticado na primeira aula, que é perceber as emoções e deixar elas fluírem, não criticá-las, não julgá-las. Agora, também diante das suas emoções, procure encontrar este espaço, esse lugar de estabilidade, onde você as observa, deixa fluir, mas tem uma firmeza de não reagir perante a elas. Procure praticar isso no seu dia a dia, nas ações aí da sua vida, nas situações da sua vida. E sempre que sentir necessidade, volte a esta prática. Quando estiver se sentindo em desequilíbrio, venha praticar, repita a prática. Tenho certeza que vai melhorar aí o seu estado. Junte as duas mãos frente ao peito, para a gente encerrar a aula. Faça uma inspiração. Shanti, Shanti, Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Namastê, Hari Om. Obrigada por ficar aqui nessa aula, até aqui, nessa jornada aí de despertar emocional que a gente está fazendo. Então, se você não viu a primeira aula, vou deixar agora aí um cardzinho para você praticar a primeira aula, tá bom? Compartilha essa série, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, com alguém que você acha que pode gostar, que pode estar precisando também. E não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. Comenta aí como você se sentiu na aula. Eu vou adorar saber, tá bom? E como eu já falei para vocês, isso é muito importante aí para a plataforma do YouTube entender que esse vídeo é relevante, então vai entregar para mais pessoas. Então, eu agradeço e até a próxima aula. Conto com você. Tchau, tchau.